Aqui é Corinthians! Puta que pariu! Não sei nem se esse palavrão vai validar meu vídeo. Que se dane! Que dia! Eu tô gravando um vídeo pela manhã, no carro, antes, antes de entrar no trabalho. Então pode ser que saia tremido, porque tá posicionado aqui no carro o celular. Gente, que jogaço do Corinthians! Que jogaço! Chora, bebê, chora, porcada! Cara, que jogo! Vamos falar do jogo, de como o Corinthians jogou um pouquinho e vamos falar de cada jogador. Eu deixei até aqui no tablet, para não esquecer ninguém. Olha, o Corinthians jogou os 2 jogos como a gente quer que jogue. Com raça, com determinação, com vontade, com atenção ao jogo. Até o fim, entendeu? Tirar a bola que precisava tirar. Colocar a bola pra fora. Chutão pra frente quando foi necessário. É assim que a gente quer, é assim. E os caras, meu filho, olha, que mentalidade, que falta de preparo mental da equipe do Palmeiras. E da equipe toda, né? Assim, não só do time em campo, da comissão técnica, os caras xingando, querendo reclamar. Mas, gente, não teve nada. Não teve, caramba. É assim, os caras querem ganhar no grito. E olha, vamos lá. Todo mundo, eu inclusive, a gente acredita, né, lá no fundinho. Mas o time do Palmeiras é melhor, sem dúvidas isso, de consistência, atuações em outras competições. E, enfim, né? E aí o Corinthians, Doriva! Gente, Doriva tá impressionando. Vou ter que dizer que ele tá até vibrando. A vibração está diferente. E postura, mais uma vez, essa é a palavra. Desde que o Corinthians começa com uma postura de jogar para ganhar, o resultado vem. Postura. É postura de time que quer vencer. Porque assim, né, gente? Toda essa situação do Corinthians política, aí você vai falar, não vai interferir no jogo? Vai. Mesmo assim, o time atuou belíssimamente bem. E aí o jogo, a gente tem um Corinthians que estava fazendo uma pressão alta, até ali os 15 minutos da expulsão, jogando muito bem, e achei até que ia sair o gol naquele momento, o Palmeiras atacando também. E depois da expulsão, o Corinthians desce as linhas e começa a ficar tocando aquela bola atrás que irrita, gente. Não tava de uma maneira ruim, mas de uma maneira lenta que chama o Palmeiras pra cima. E aí o Vitor Roque teve chances ali, né? Tava incomodando demais a defesa do Corinthians, o meio-campo e a defesa. O Abel tira ele e coloca o Flaco no intervalo. Acho que o Abel não pensa. Era o cara que mais incomodava. E o Vitor Roque sabe fazer o que vamos comparar aí. O que o Yuri faz, que é esse segundo atacante. Não. É aí, né? Pô, Abel. Por isso que a torcida vaiou você dessa vez. O que eu não acho que está certo, porque o cara é muito vencedor. Mas enfim, vamos lá. Aí, segundo tempo. Corinthians volta com uma postura um pouco, de novo, né, mais em cima, mas o Palmeiras continua atacando bem, mas com 10, né, gente? Com 10 vai fazer o quê? Joga chuveirinho na área e difícil, né? Difícil. E aí, sai o gol do Bidu, que domina, tem paciência, não tem falta, e faz ali um golaço, né, pelo domínio, pela frieza. E tempos depois saiu do Gustavo Henrique, que foi premiado, né? Vou falar sobre ele na hora que eu falar de cada jogador.
E o Corinthians mantém isso até o fim, é isso que é importante. E eu gosto desses 15 primeiros minutos, que quando tava 11 contra 11, o Corinthians vai lá e pressiona em cima. Essa marcação, pressão alta eu acho maravilhosa. A seleção brasileira feminina de futebol faz muito isso com o Arthur Elias. O Arthur Elias fazia isso já no Corinthians feminino. E claro, tem outros times masculinos, mas vou citar o feminino aqui para valorizar. E é isso. Então o jogo foi esse e até o fim se manteve. A atuação da equipe perfeita. Perfeita como deve ser. A gente manda no Allianz agora. É o nosso novo... é o nosso novo Parque São Jorge, nosso lugar de treino. Hoje eu tô assim. Ai. E ainda entrou um pouquinho de dinheiro na conta, né? Eu não sei quanto exatamente pra passar de fase. E daí, vamos lá, jogador a jogador. O Hugo fez ali umas 2 ou 3 boas defesas, né? Teve uma cabeçada do Gustavo Gomes. Depois teve um chute no fim, que eu não lembro de quem. Ia no cantinho. Mas você vê, né, quando a defesa funciona, e aí a gente tem que dar Doriva, tem que dar o mérito a ele que está trabalhando, que era o que faltava com o Ramon, a defesa. O Hugo pouco fez defesaças, assim, fez defesas importantes, mas nada absurdo, o que demonstra que tá uma defesa consistente. Aí, o André Ramalho, que atuação, né? Muito próximo do que ele estava fazendo ano passado, muito próximo, sabe? Leitura das jogadas, indo, esperando, já que ele não é tão veloz. Vou pular o Gustavo Henrique, que para mim foi o nome do jogo. Bidu, que jogo excelente. Acho que um dos melhores jogos que ele fez. Acho que um dos melhores. O da semana passada também. E aí a gente entende a renovação, né? Porque ele teve uma fase aí que decaiu um pouco no início do ano e agora voltou com tudo. Talvez seja isso, né? Virar de segundo semestre igual foi ano passado, onde ele tem o melhor momento dele. E maravilhoso. Se entregou demais. Tá tanto atacando quanto defendendo bem. Isso é essencial pro lateral. E aí a gente tem outro lateral que também tá ali, ó, no nível, né? Então a gente tem troca. E isso dá um alívio, mas dá um alívio. Aí, o Mateuzinho do outro lado. Mateuzinho, você vê que ele é Corinthians, né? Que ele é Corinthians, se entrega e tá jogando muito também. Atuações maravilhosas, perfeitas, não tenho o que falar do Mateuzinho, indo, fazendo 1-2 ali, atacando, defendendo muito bem. Ranieri, que leão esse cara. Só que assim, o Martinez, o Ranieri é isso, né? É o volantão ali, como tá funcionando, né? Os 2 zagueiros e o volante atacando esse primeiro espaço, né? Na entrada. E o Martinez se sobressaiu hoje, porque ele tanto defendeu bem quanto atacou. Algumas fugidas ali, escapadas pela esquerda, pela lateral esquerda. Teve alguns cruzamentos, 2 ou 3 perfeitos, que ninguém conseguiu pegar de cabeça, porque foram perfeitos. Além do que provocou a expulsão do Aníbal. Os caras entraram na pilha. E vamos falar, né, gente? Expulsão. Com um monte de câmera, com VAR hoje. O cara vai dar uma cabeçada daquela. E ainda tenta voltar, como se tivesse entendido. Tudo bem que ele não viu que foi expulso no chão, mas... é uma burrice, né? É uma burrice isso. Acabou de acontecer isso contra Brasil e Colômbia no futebol feminino, né? A jogadora também deu uma cabeçada, que pra mim era pra expulsão, mas ele não expulsou. No caso do Brasil teve o pênalti. É agressão é expulsão, meu. Cara, fora que corre o risco de machucar o próprio jogador. O Aníbal, eu acho que na hora ali deu a cabeçada tão forte que ele machucou sim.
Por isso que ele ficou tanto tempo caído. Só que o Martinez usa uma proteção na boca, né? Tipo de luta. Tipo, não é de luta. E pegou entre o nariz e a boca ali. Acho que é por isso que não machucou feio. Senão ia ter machucado. O Carrilho, uma pena, né? Deu uma torcida lá no tornozelo. Ai, deu um sustinho, viu? Não sei não. Deve ter dado alguma luxação ali. Vai ter que se recuperar. Mas o que não vinha jogando, jogou, de prender bola, de jogar, dar uns passes técnicos bonitos, de saber voltar o jogo, ir pra frente quando precisar. Eu acho que pode ir mais, ser mais vertical, mas assim, maravilhoso. O Garrito, depois que o Memphis saiu, jogou muito, mas enquanto o Memphis estava, eu achei que ele estava tentando uns passes em profundidade, né? No espaço vazio para a corrida do Yuri, ou até, assim, do Memphis um pouco, né? Não aquela corrida rápida igual do Yuri, só que ele estava errando demais. Depois ele continuou, mas eu acho que ficou aquele Garro mais brigador a hora que o Memphis saiu, e que era o que era possível também, né? O Memphis, até o momento que tava, gente, ó, tenho que falar, tava se doando. E aí, preocupação também, porque ele correu e provavelmente sentiu o posterior, pelo jeito ali. Aí precisa ver, né, qual o grau da lesão. Espero que seja grau 1, que se recupere rápido, mas vamos ver. E Yuri, dá pra ver que tá sem ritmo, mas que se entregou. Yuri se entregou, tentou até uns cruzamentos, como o Martinez estava fazendo, que não foram perfeitos igual. Teve uma bola que ele chutou lá na lua com a esquerda. E isso dá pra entender que é de quem tá sem ritmo ainda, né? E vai voltar. E teve uma lesão grave, né, gente, na coluna. Não é fácil, não. Deve dar um medinho, assim. Depois entra... Doriva faz as trocas todas, entra Charles, o Bidon, acho que o pessoal entrou bem ali, Bidon provocando, brigando, dando bons passes, e o Romero brigador, porque assim, o Romero tá faltando, né, aquele passe de passa e vai, mas todo mundo entrou ali focado, Charlito principalmente, focado. E é isso, e a gente fica feliz, porque é tanto momento de tristeza no Corinthians, que um jogo desse não dá nem assim, às vezes para acreditar, né, taticamente. Faltou falar do Gustavo Henrique, que para mim foi o nome do jogo. O Gustavo Henrique, não é que ele só merecia aquele gol que ele fez, porque é um golaço de cabeça, né, uma patada assim, pá. Cara, que jogo do Gustavo Henrique. O que fez esse cara? O que marcou? O que tirou bola? O que foi pra cima? Além de tudo, fez um gol. Que pra mim, assim, só pra premiar de fato o que o cara estava fazendo o jogo todo. Esse é o espírito do Corinthians. O Gustavo Henrique e o Martinez, né? Mas o Gustavo Henrique... pensa no Danilo, só que o Danilo jogava na frente. É isso, assim, é aquele cara que tem a paciência para tirar, vai firme quando precisa. Acho que vocês estão entendendo a comparação. E quando precisa brigar, briga. E maravilhoso. Obrigada, Gustavo Henrique. Que jogo a lá Corinthians, E dá um mérito pro Doriva, que conseguiu acertar a defesa, que era o que precisava. Agora, claro, não precisa ser nesse ritmo, mas os outros jogos a gente precisa ter esta postura de ir pra cima, de fazer pressão lá em cima, quando dá, marcar pressão, porque daí gera desconforto no adversário. Saber descer as linhas quando dá também, não precisa toda hora que marcação, pressão cansa demais, mas fazer jogos assim. É isso que a gente quer. Estamos nas quartas. Um beijo da prof. Se inscreve no canal. Até a próxima. Vai, Corinthians!